12 milhões de vidas, homens, mulheres e crianças arrancados de suas terras e transformados em simples mercadoria. Este é o ponto de partida para entendermos o maior crime da história moderna. O som metálico das correntes ecoa através dos séculos, simbolizando a desumanização sistemática e a perda brutal da liberdade que fundamentou a construção de um novo mundo. Bem-vindos ao Docs da História. Hoje, mergulharemos em uma análise profunda sobre o tráfico negreiro e como esse sistema cruel moldou a identidade e a economia do Brasil para sempre. Das savanas africanas aos canaviais brasileiros, traçaremos a rota de um comércio de almas que conectou dois continentes através da dor, mas também de uma resistência inabalável. Prepare-se para conhecer os detalhes de O Tráfico Negreiro, o maior crime da história moderna, uma jornada necessária para compreendermos quem somos e de onde viemos. Antes da chegada dos europeus, a África Ocidental era um mosaico vibrante de reinos poderosos, com culturas ricas, sistemas políticos complexos e uma diversidade social imensa e sofisticada. Entre essas lideranças, destaca-se a rainha Nzinga Mbandi, do reino de Ndongo, uma estrategista brilhante que se tornou o maior símbolo de resistência contra a expansão colonial em Angola. Com um olhar firme e determinação inabalável, Nzinga não era apenas uma monarca, mas uma diplomata que lutou ferozmente para proteger seu povo da ganância estrangeira que se aproximava. A economia local era próspera, baseada em mercados movimentados onde se trocavam tecidos, metais e alimentos, muito antes de o ouro e as pessoas se tornarem o foco europeu. No horizonte, porém, as caravelas portuguesas começaram a surgir. O que parecia um contato comercial comum logo se revelaria como o início de uma transformação catastrófica para o continente. Representando os interesses da coroa, figuras como Duarte Coelho desembarcavam com mapas e a ambição de expandir o Império Português, vendo na África uma fonte inesgotável de recursos. Os primeiros encontros foram diplomáticos. Nzinga e emissários como Duarte Coelho negociavam em tendas, mas por trás dos presentes, as intenções coloniais de dominação já estavam sendo traçadas. Os reinos africanos não eram passivos. Seus guerreiros, altamente organizados e armados com lanças, vigiavam as fronteiras, prontos para defender a soberania de seus territórios contra qualquer incursão indesejada. Nzinga observava com crescente preocupação a construção das primeiras feitorias de pedra. Ela sabia que aqueles muros não eram apenas para comércio, mas para consolidar a influência estrangeira. O escambo inicial envolvia tecidos coloridos e contas de vidro. Pequenos objetos que, gradualmente, foram inserindo a lógica mercantilista europeia dentro das estruturas sociais e econômicas tradicionais da região. Enquanto isso, Duarte Coelho e outros burocratas analisavam mapas de rotas comerciais, planejando a expansão de um sistema que logo priorizaria a exportação de seres humanos em larga escala. O pôr do sol na costa africana marcava o fim de uma era de autonomia. A transição para o período de intensificação do tráfico transatlântico estava prestes a mudar o curso da história. Nzinga Mbandi continuava a liderar seu povo, marchando contra a maré da escravidão em massa, unindo tribos e reinos em uma tentativa desesperada de manter a dignidade e a liberdade. No entanto, a crueldade do sistema era formalizada em contratos coloniais com selos reais. A burocracia europeia transformava a tragédia humana em um negócio juridicamente aceito e altamente lucrativo. Para sustentar essa logística, feitorias fortificadas foram erguidas ao longo da costa. Esses fortes de pedra branca serviam como centros de armazenamento e despacho para o comércio de almas. Dentro dessas paredes, a frieza econômica imperava. Mercadores registravam em grandes livros contábeis a entrada e saída de pessoas, reduzindo vidas humanas a meros números e margens de lucro. O tabaco, produzido nas Américas, tornou-se uma moeda de troca fundamental. Fardos e caixas eram descarregados nos cais africanos para serem trocados por homens, mulheres e crianças capturadas.
A aguardente também desempenhava um papel sinistro. O álcool era usado como ferramenta de negociação e para desestabilizar lideranças locais, facilitando a obtenção de novos cativos para o tráfico. Em oficinas próximas, o som do martelo contra o ferro quente era constante. Ferreiros forjavam grilhões e correntes em escala industrial, preparando os instrumentos de contenção para a longa viagem. Longas filas de pessoas capturadas, amarradas umas às outras, eram conduzidas sob o sol escaldante em direção aos fortes costeiros. Era o início de uma jornada sem volta para o desconhecido. A administração colonial, representada por homens como Duarte Coelho, assinava autorizações de embarque com a mesma naturalidade com que despachava mercadorias inertes, selando o destino de milhares. A porta do não-retorno simbolizava o ponto final. Ao atravessar esse arco de pedra em direção ao mar, o escravizado deixava para trás sua pátria, sua família e sua identidade. A vigilância era constante. Sentinelas armados patrulhavam as muralhas das feitorias para evitar qualquer tentativa de fuga ou revolta antes que os navios estivessem prontos para partir. Na baía, os navios negreiros aguardavam. Essas embarcações de 3 mastros eram a espinha dorsal de uma frota monumental dedicada exclusivamente ao transporte transatlântico de seres humanos. Pequenos botes faziam o transporte cansativo entre o forte e os grandes navios. O processo de transferência para o alto mar era marcado pelo medo e pela incerteza absoluta do que viria. O lucro gerado por esse comércio alimentava as coroas europeias. Moedas de ouro e prata acumuladas sobre as mesas dos mercadores eram o combustível que mantinha a engrenagem girando. Duarte Coelho observava o carregamento de açúcar, entendendo que cada saca produzida no Brasil dependia diretamente da eficiência desse fluxo contínuo de mão de obra forçada vinda da África. Com o fechamento brusco de um livro de registros, uma transação era concluída. Mas para os que estavam nos porões, a verdadeira provação estava apenas começando, a travessia do Atlântico. O navio negreiro, ou tumbeiro, cortava as ondas solitário. No meio da imensidão azul do Oceano Atlântico, o isolamento era total e a esperança de resgate inexistente. Nos porões, a escuridão era quase absoluta. O espaço era tão reduzido que os cativos eram forçados a viajar deitados, lado a lado, em condições de higiene e ventilação deploráveis. A imobilidade era uma forma de tortura. Mãos e pés acorrentados a barras de ferro impediam qualquer movimento, causando dores atrozes e feridas que raramente recebiam qualquer tipo de cuidado. Às vezes, um feixe de luz solar atravessava as frestas do convés, iluminando a poeira e o ar pesado. Era o único e breve contato com o mundo exterior que os prisioneiros possuíam. Rostos marcados pela dor e pelo medo profundo refletiam o sofrimento psicológico de quem foi arrancado de sua realidade. A exaustão física era acompanhada por uma angústia mental devastadora. O balanço violento do navio nas águas revoltas causava enjoos constantes e pânico. A instabilidade do mar tornava a vida no porão um pesadelo rítmico de sons metálicos e gritos. No convés superior, a indiferença dos marinheiros era absoluta. Eles olhavam para baixo com desprezo, segurando chicotes que serviam para manter a ordem através do terror e da violência física. A alimentação era precária e escassa. Pequenas porções de comida rala eram distribuídas em tigelas de madeira, insuficientes para manter a saúde de pessoas submetidas a tanto estresse. A sede era outro inimigo implacável. A água potável, racionada em pequenas canecas de metal, nunca era suficiente para aliviar o calor sufocante e a desidratação causada pelo ambiente insalubre. Quando as tempestades atingiam o navio durante a noite, o terror aumentava. O som do trovão e a água invadindo os porões criavam um cenário apocalíptico para aqueles que não podiam se mover. As doenças se espalhavam rapidamente naquelas condições. Sem assistência médica e em meio à sujeira, muitos sucumbiam a infecções e febres, tornando a travessia uma jornada de morte constante.
Olhar para o horizonte infinito era desesperador. Sem terra à vista por semanas, a sensação de isolamento total reforçava a ideia de que o mundo que conheciam havia desaparecido para sempre. Aqueles que não sobreviviam eram lançados ao mar sem qualquer cerimônia. Corpos envoltos em panos desapareciam nas águas, um descarte cruel que ignorava a dignidade humana até o fim. O rastro de morte atraía tubarões, cujas barbatanas seguiam o navio por quilômetros. A natureza selvagem tornava-se testemunha silenciosa da brutalidade sem limites praticada pelos traficantes de pessoas. No escuro do porão, gritos silenciosos de angústia eram abafados pelo som das ondas. O impacto emocional da escravidão deixava cicatrizes invisíveis, mas profundas, na alma de cada sobrevivente. Em noites de calmaria, a lua refletida nas águas do Atlântico trazia um momento de silêncio melancólico. Era um breve respiro poético em meio a uma realidade de horror indescritível. Mas o som das correntes, batendo no casco de madeira logo, trazia todos de volta à realidade. O cativeiro era uma presença constante, uma marca física e sonora da opressão. Finalmente, o contorno verde das montanhas brasileiras surgia entre a névoa. O fim da travessia não significava liberdade, mas sim o início de um novo e longo capítulo de exploração. O navio atracava em portos movimentados como o do Rio de Janeiro ou Recife. O barulho do desembarque e a confusão do cais eram o primeiro contato com a nova e hostil realidade. Cambaleantes e desorientados, os sobreviventes tocavam a terra firme. O choque físico de caminhar novamente após meses de confinamento era visível em seus passos incertos e corpos debilitados. No mercado do Valongo, a cena era de uma crueldade explícita. Seres humanos eram expostos em pátios abertos, como se fossem gado, aguardando para serem avaliados por potenciais compradores. Senhores de engenho, como Duarte Coelho, examinavam a mercadoria com frieza. Eles inspecionavam dentes, olhos e músculos, buscando os indivíduos mais fortes para o trabalho exaustivo nas lavouras. A marcação física era o próximo passo da desumanização. O ferro em brasa era usado para gravar na pele humana o selo de propriedade do comprador, uma cicatriz eterna de submissão. Os leilões eram barulhentos. Leiloeiros gritavam lances para uma multidão interessada, transformando a vida de homens e mulheres em uma disputa pública de preços e moedas. A separação familiar era a dor mais profunda. Mãos que se soltavam desesperadamente enquanto pais, filhos e irmãos eram vendidos para diferentes compradores, destruindo laços afetivos para sempre. Colocados em carros de boi, os recém-chegados eram levados para o interior. O ranger das rodas de madeira nas estradas de terra marcava o caminho em direção às grandes fazendas. O destino final eram os engenhos de açúcar. A casa grande, no topo da colina, simbolizava o poder absoluto do Senhor sobre a vida e a morte de todos nos canaviais. A roda d'água do engenho girava incessantemente, movendo a engrenagem econômica da colônia. Era o símbolo de um sistema que transformava o sangue e o suor africano em riqueza europeia. Sob o sol escaldante, o trabalho no campo era brutal. O corte da cana exigia um esforço físico extremo e repetitivo, realizado sob a vigilância constante e violenta dos feitores. Dentro das casas de caldeiras, o calor era insuportável. O vapor e o manuseio de tachos ferventes de cobre tornavam o processamento do açúcar uma atividade perigosa e exaustiva. De sua varanda, Duarte Coelho observava a produção com satisfação. Para ele, o sistema funcionava perfeitamente, garantindo o lucro e a posição social da elite colonial às custas da dor alheia. À noite, o pouco descanso acontecia nas senzalas. No chão batido e em meio à precariedade, os escravizados buscavam forças para enfrentar mais um dia de exploração sem fim. Mas a semente da liberdade nunca morreu. Nas sombras das florestas, grupos começaram a se reunir secretamente, sussurrando planos de fuga e estratégias para desafiar o sistema opressor. A fuga era um ato de coragem suprema.
Correndo pela mata fechada, muitos buscavam os quilombos, comunidades organizadas que se tornaram refúgios de liberdade e resistência em meio à colônia. O maior desses refúgios foi o Quilombo dos Palmares. Localizado na Serra da Barriga, Palmares era uma verdadeira sociedade alternativa, onde milhares de pessoas viviam em liberdade e autonomia. No topo dessa resistência estava Zumbi dos Palmares, um líder imponente que se tornou o maior símbolo da luta contra a escravidão, defendendo seu povo com inteligência e bravura. O olhar de Zumbi era focado e inspirador. Ele não aceitava a condição de escravizado e dedicou sua vida a mostrar que a liberdade era um direito inalienável de todo ser humano. Em Palmares, a defesa era prioridade. Guerreiros e guerreiras treinavam diariamente com lanças e facões, preparando-se para proteger seu território livre contra as constantes expedições coloniais. Além da guerra, havia vida e cultura. Ao redor do fogo, celebrações comunitárias preservavam as tradições, a música e a dignidade que o sistema escravista tentava apagar. A ameaça, porém, era constante. Tropas coloniais armadas com mosquetes marchavam periodicamente em direção à floresta com o objetivo de destruir Palmares e recapturar os fugitivos. As batalhas eram ferozes. Entre a fumaça da pólvora e o choque dos metais, os quilombolas lutavam pela própria existência, escrevendo com sangue capítulos de heroísmo na história brasileira. Com o passar dos séculos, a resistência mudou de forma. No século XIX, as cidades brasileiras tornaram-se palco de novas lutas, onde a abolição começou a ser discutida em tribunais e jornais. Surgiram figuras como Luiz Gama. Esse escravizado que aprendeu a ler e escrever sozinho, ele se tornou um advogado autodidata e usou as leis do próprio sistema para libertar seu povo. Gama discursava com paixão nos tribunais. Sua oratória brilhante e seu conhecimento jurídico profundo permitiram que ele libertasse legalmente centenas de pessoas injustamente escravizadas. Cada carta de alforria assinada era uma vitória contra a instituição da escravidão. Luiz Gama provou que a resistência intelectual era uma arma poderosa na busca pela justiça social. A alegria da liberdade conquistada pela luta era celebrada nas ruas. A abolição não foi um presente, mas o resultado de séculos de revoltas, fugas e batalhas jurídicas incansáveis. Hoje, ao olharmos para nossas metrópoles, vemos as marcas desse passado. O tráfico negreiro não é apenas uma página nos livros, mas uma força que ainda molda a realidade brasileira. A desigualdade social e o racismo estrutural que persistem em nossas cidades são heranças diretas de séculos de exploração e desumanização da população negra. Mas a luta continua viva. Manifestações populares por direitos e contra a discriminação mostram que o espírito de Zumbi e Luiz Gama permanece, guiando as novas gerações por justiça. A herança africana é a alma do Brasil. Na roda de capoeira, vemos a mistura de dança e luta que preservou a força física e espiritual de um povo que nunca se rendeu. Na gastronomia e na religiosidade, a presença africana é vibrante. As baianas de acarajé e os terreiros são guardiões de uma sabedoria ancestral que enriquece nossa identidade nacional. O progresso é visível na conquista de novos espaços. Cada jovem negro que recebe um diploma universitário está superando barreiras históricas e honrando a luta de seus antepassados. Monumentos dedicados à resistência nos lembram da importância da memória. Conhecer o passado é essencial para que os erros e crimes do tráfico negreiro jamais se repitam. O futuro do Brasil depende da nossa capacidade de construir uma sociedade com mais igualdade, onde a diversidade seja celebrada como nossa maior riqueza e força coletiva. Concluímos nossa jornada refletindo que a história é uma ferramenta de transformação. Entender a brutalidade do tráfico é o primeiro passo para repararmos as injustiças do presente. Que a memória daqueles que sofreram e lutaram continue a iluminar nosso caminho, inspirando-nos a buscar um mundo onde a liberdade e a dignidade sejam garantidas a todos.
Se você valoriza o conhecimento histórico, inscreva-se no Docs da História. Juntos, vamos continuar explorando as raízes que formaram o nosso país. Até a próxima!